Vamos lá, pessoal. Silvio Nogueira, tá? Nosso canal aí tá começando no Instagram, que é palavra, underline e, underline propósito, tá? Seja bem-vindo a todos. Vamos continuar nosso estudo bíblico aí. Fazer o nosso Provérbios 12, seria o provérbio do dia, tá? Provérbios 12. E continuar nosso estudo bíblico aí, deixando Deus falar. Que o seu dia seja maravilhoso, que Deus venha mudar o seu caminho, venha mudar a sua estrada, venha iluminar aquilo que está apagado na sua vida e venha trazer luz aonde há treva, venha trazer consciência aonde há inconsciência na tua vida, venha trazer transformação no seu dia, no seu hoje, no seu amanhã e no seu sempre, tá? Vamos lá, Provérbios 12. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Aquele que odeia a repreensão, se Deus está falando com você, você é tolo. Tolo, ele foi feito para apanhar. Tolo, ele foi feito como diz em Provérbios que diz que as costas do tolo foi feito para ser chicoteada. O chicote foi feito para as costas do tolo, tá? Chicote foi feito para as costas do tolo. O tolo é aquele que acha que ele vai mudar o seu dia, que ele vai mudar o seu hoje, o seu amanhã, que é ele que vive, que é ele que é o cara. Esse daí é o tolo, tá? Tolo perante a palavra de Deus. Deus está falando, mas eu não estou fazendo. Deus falou, mas eu vou fazer ao contrário. Esse seria o tolo. Vamos continuar? O homem bom obtém favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue ser firme mediante a impiedade, e não se pode desarregar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. A mulher exemplar é como coroa do seu. A mulher exemplar é como coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Comece a refletir, tá? Comece a refletir os seus atos, né? Comece a refletir os seus atos. No lado espiritual aí pro homem, comece a refletir os seus atos, quem você é para Deus. Entendeu? Quem você é para Deus. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando o justo fala, há livramento. Os ímpios são derrubados. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanece firme. Homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor não é ser ninguém, e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. 10. O justo cuida bem
dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. A raiz do justo floresce, né? Aonde eu pisar minha planta, a planta do meu pé, ali será abençoado. Assim diz o Senhor, tá? Pra vocês terem uma ideia, uma noção. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e do trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o assunto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentira. A palavra que ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Amém? Vamos para Mateus, tá? Deus está falando em Provérbios aí. Vamos para Mateus 16, 5
vai até o 12. Fermento dos fariseus e dos saduceus. Fermento dos fariseus e dos saduceus. Fermento quer dizer crescimento, tá? E quando a gente fala dos fariseus e dos saduceus, é de mentiras, tá? Esse fermento a gente fala de crescimento. E quando a gente se refere aos fariseus e aos saduceus, a gente se refere a mentiras, crescimento de mentiras, crescimento de condutas erradas, crescimento de caminho, condução de pessoas por caminhos tortuosos. Vamos continuar. Vamos ver o que Cristo tem a falar. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Fermento, crescimento de mentiras e más condutas. E Cristo está te ensinando aqui. Tenha cuidado com quem você ouve. Tenha cuidado com quem você anda. Tenha cuidado com quem você está pegando direção. Fariseus era, na época, os inteligentes, os intelectos, os que pregavam, os que entregavam, os que dava conselho na sinagoga. Deus está falando para os discípulos dele: tenha cuidado com essas pessoas. Fariseus, os falsos profetas, você coloca no dia de hoje. Deus está falando: tenha cuidado com os falsos profetas. Cuidado com o fermento. Cuidado com aquilo que ele te entrega. Tome cuidado com os falsos profetas. Isso não é eu que estou falando, tá? Não é Silvio. Isso é a palavra do Senhor. A gente está abrindo a palavra do Senhor em Mateus 16, de 5 a 12, tá? Mateus 16, capítulo 5 até capítulo 12. Não é o Silvio que está falando. Ele está falando ao Cristo, é Jesus. Muitas das vezes, vocês estão entrando num quarto escuro sem saber que vocês estão entrando, achando que o quarto é claro, achando que ali é a salvação de vocês, achando que ali vai ter mudança na vida de vocês. E Cristo está falando: o único que muda é Ele. O único que transforma é Ele. Tenha cuidado. Está falando para os discípulos dele: tenha cuidado, os fariseus. Tenha cuidado com quem você anda. Tenha cuidado com quem você ouve. A palavra de Deus, não existe palavra de Deus, não existe Deus sendo concentrado em ego próprio, sendo concentrado em crescimento próprio. Jesus, ele sempre vai fazer você crescer para você crescer outras pessoas. Na palavra de Deus está falando: o menor é o maior. Então, por que você está olhando para o grande? Jesus está falando. Por que você ouve o grande? Jesus está falando. E no reino dos céus, o menor é o maior. Tenha cuidado com quem vocês estão ouvindo.
Tenha cuidado com quem está direcionando a palavra para vocês. Tenha cuidado. Se o próprio Jesus ser o menor da casa para ser o maior no reino, por que eu quero ouvir o maior da terra para me levar para o reino? Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quem me salvou não foi nenhum grande. Quem me salvou foi o pequeno. Quem me salvou foi o menor. Tem alguma coisa errada. Ele tá te dando uma direção. Ele não tá falando e todos está errado. Ele tá falando assim, ó, tenha cuidado. Vigia. Ele não tá falando, ó, todos são errados. Ele só tá falando, ó, vigia. Tenha cuidado. Cuidado com os falsos crescimentos. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as falsas condutas. Percebendo, e eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxeram pão. Deixa eu puxar um pouco para cima, voltando lá no 5, tá? E os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar o pão. Disse-lhe Jesus: esteja atento e tenha cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. E que ele está falando, tenha cuidado com aquilo que as pessoas vão te entregar. Quando ele falou assim, ó, atravessou para o outro lado e não trouxeram o pão e não trouxeram a palavra. Eles não vieram carregados da palavra de Deus. Eles não trouxeram a palavra. Por isso que Jesus pegou e falou, tenha cuidado, os fariseus, senão você vai ser contaminado. Você está com falta de alimento, falta de palavra. Então qualquer alimento, aquele que não tem alimento, qualquer alimento é bem-vindo. É simples assim. Aquele que não tem alimento, qualquer alimento é bem-vindo. Então Jesus está falando, não deixe de se alimentar da palavra. Não deixe de andar comigo. Não se esqueça de andar comigo. Não deixe de se alimentar todos os dias da palavra. Porque ele falou, tenha cuidado, o fariseu, porque você estava sem o pão. Você estava sem o alimento. Jesus está falando, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alimento. Ele tem que te alimentar. Porque se ele não te alimentar, você tem que ter cuidado com quem estão te alimentando. Quem está ministrando sobre a sua vida. Quem está te guiando. Você tem que ter cuidado. Jesus, ele te ensina a caminhar. Jesus, ele te ensina a dar o próximo passo. Você não pode ouvir a qualquer um. Hoje eu vi um negócio desagradável para mim. Mas o negócio que eu ouvi desagradável é de uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma. Uma pessoa que pensa em suicídio. Uma pessoa que pensa em suicídio, ela não tem um pão. Então ela vai sempre apontar aquele que tem um pão. Ela sempre vai apontar aquele que tem um pão. Porque você tem algo que ele não tem. Então, por você ter algo que ele não tem, e ele vê você ter algo, ele quer arrancar. Por isso que você está sempre alimentado. Sempre alimentado. Porque se uma pessoa dessa vir na sua vida querendo arrancar aquilo que você tem e você não está com alimento, você cai. A palavra de Deus fala, cuidado. Cuidado. Porque a promessa não é dessa pessoa que não tem alimento. A promessa da sua vida vem de Deus. Deus já prometeu na sua vida. Aí se você está com falta de alimento, você está com falta de esperança e de fé. Você não vai caminhar. Se você não está ali na palavra, Deus está te construindo,
Deus tá te colocando a armadura, você cai numa cilada dessa daqui. Que aconteceu comigo. Que a pessoa falou algo, querer arrancar aquilo que eu já tenho. Aí se eu tô sem alimento, o que acontece? É um caminho pro poço. É um caminho pra queda. Mas como eu tô alimentado, não é sobre mim, não é eu que vou fazer, que vai fazer é ele. E tudo é no tempo dele, não é no meu tempo. Aí você tá o quê? Você tá forjado. O que é estar forjado? É estar preparado. É estar preparado. Deus, quando a gente fala de você está forjado, Deus está perguntando, você está preparado? E se você não está preparado, cuidado. Você está com falta de alimento. Deixa eu continuar aqui. 7. E eles discutiram entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembra dos 5 pães para os 5.000? De quantos cestos vocês recolheram? Não é o que a pessoa fala. Jesus está falando, não é o que a pessoa fala, é aquilo que eu te entreguei. O pão, ele está falando, é um pão espiritual, não um pão material. E a pessoa vai te atacar no pão material. Mas se você tiver o pão espiritual, você está forjado. Se você tiver o alimento espiritual, você está forjado. Porque as pessoas vão te atingir na matéria, mas o seu espírito está forjado, o seu espírito está preparado. Porque a discussão dela é de matéria para matéria, mas ele está o espírito forjado, o que ele se posiciona? Pode bater na matéria. Você é matéria, você bate na matéria. Mas eu permaneço firme e forte, porque o meu espírito é forjado. Porque o meu alimento eu já recebi. Quem tá com falta de alimento é você, não sou eu. Eu já sei o que ele faz. Eu já sei o que ele vai fazer. A multiplicação não vai vir de mim, a multiplicação vai vir dele. A riqueza não vai vir de mim, a riqueza vai vir dele. Porque se eu for matéria igual você, eu vou ser um derrotado igual você. Se eu viver na matéria igual você, eu vou ser um derrotado igual você. Percebe? Tá. 9. Ainda não compreenderam? Não se lembra dos 5 pães para os 5.000? De quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos vocês recolheram? Jesus está falando, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhe falando? Como é que você... Não é da matéria que Jesus está falando. Não é sobre a carne, não é sobre os seus desejos. Você está entendendo? Não é sobre a matéria, não é sobre a carne, não é sobre os seus desejos. Vocês não entendem que eu estou falando de alimento espiritual? Vocês não entendem? Eu estou falando de esperança? Você não entende? Eu estou falando de fé? Você não entende? Eu estou falando espera no Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Porque aquele que espera no Senhor é forjado na fé. Você não entende? Eu estou falando para você não desanimar. Você não entende? Eu estou falando para você não parar perante as pessoas que querem desanimar você.
perante as pessoas que querem te parar. Por que as pessoas querem te parar? Porque as pessoas são derrotadas na carne. Porque elas vivem a carne, elas vivem a matéria. Elas não vivem o espírito. Aqueles que vivem o espírito são imparável. Aquele que vive no espírito são imparável. Pode não ter acontecido hoje, mas vai acontecer. Pode não estar acontecendo agora, mas vai acontecer. Porque ele já entregou a promessa. Ele já te falou e vai acontecer. Tenha esperança e se mova. Tenha esperança e se mova. A palavra de hoje é tenha esperança e se mova. Tenha esperança e se mova. Isso é fé. Espere paciente no Senhor. Deixa a matéria bater. Deixa o mundo vir te bater. Se ele já te entregou a profecia vai ser cumprida. Espera e se mova. Espera e se mova. Espera e se mova. Fé. A fé, ela não espera o crescimento do próximo. A fé, ela já... Quando eu tenho fé, eu já recebi. Quando eu tenho fé, eu já recebi. Aquilo que ele me prometeu, ele já me entregou, já é meu. Isso é fé. Espera e se mova. Esperança. Espera e se mova. Espera e se mova. Espera e se mova. 11. Como é que vocês não entendem? Que não era de pão que eu estava lhe falando. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderão que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensinamento dos fariseus e dos sacerdotes. E eu estou falando desde o começo. Eu li o começo, eu já te falei o final. Eu li o começo, fermento dos fariseus e dos sacerdotes. Eu só li aqui, Deus já começou a revelar o 12. Eu nem tinha lido ainda. Tome cuidado. Você quer crescimento? Alimento espiritual. Alimento espiritual. Espera no Senhor, se mova. Alimento espiritual. Espera no Senhor, se mova. Alimento espiritual. Espera no Senhor, se mova. Cuidado com os alimentos dos fariseus. Cuidado com o que você está recebendo. Cuidado com o que as pessoas estão te entregando. Que o único que te entrega o alimento correto, o alimento espiritual que você necessita é Jesus Cristo. E como eu consigo, Silvio, esse alimento espiritual? Somente na palavra. Somente na palavra. Porque aqui ele está falando, vigia. Vigia com as pessoas. Vigia com as falsas promessas. Vigia. O alimento que você tem que ter, Jesus já te entregou. Porque ele falou, você lembra das 5.000 pessoas? Você lembra das 4.000 pessoas? Que ele está falando, já te entreguei. Se ele está falando para você se lembrar, é porque ele já te entregou. Então você já está alimentado espiritualmente falando. Você tem esperança, você tem que continuar. Você tem que se alimentar cada vez mais. Você continua. Por quê? Porque senão você acaba esquecendo o pão, o seu alimento espiritual, e pegando o pão material. Porque se você esquecer o pão espiritual e Deus já te entregou, ele já de 5.000 homens alimentados, de 4.000 homens alimentados, a multiplicação, ele já te entregou. A multiplicação. Ele já te mostrou a multiplicação. Só que o ser humano é falho, o ser humano esquece. Aí o que acontece? Tenha cuidado, o fermento dos fariseus e dos saduceus.
Tenha cuidado com aquilo que você está recebendo materialmente falando. Porque eu espiritualmente eu já te entreguei, já falei, a promessa vai ser cumprida. Mas você está esquecendo. Você não está se lembrando. Então você tem que conviver comigo. Você tem que conviver comigo. Você tem que andar comigo. Se você não andar, as pessoas vão te travar. As pessoas vão te parar. Porque elas nem sabem o que estão fazendo. Elas nem sabem o que estão fazendo. Elas estão te parando porque elas não são paradas. Pessoa que é espiritualmente falando, que ela se move através do Espírito, ela se move através da promessa, ela se move através da esperança, ela se caminha através da fé, ela não para. Ela não para. Ela se transforma. Ela não para. Ela se transforma. Todos tentam te parar, mas você é imparável. Porque você é inflexível. Você é inflexível. E nem diz a palavra de ontem. Que a paz de Deus esteja com todos. Que a palavra tenha vindo bem clara, específica, para cada um que necessita. Tá? Se caso você não venha ter entendido a palavra, essa palavra não serviu para você. Amém. Tá? Se caso você entendeu a palavra, você venha andar com alimento espiritual, e você venha andar por esperança, e você venha ter paciência e se mover. Tenha paciência e se move. Tenha paciência e se move. Espera, move. Espera, move. Fé. Isso é fé. E ele já entregou. Já é seu. Deus está deixando bem claro. Já é seu. Só se mova. Tá? E cuidado com os fermentos. Cuidado com o pão dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com o pão. Cuidado com quem você está ouvindo. Porque a promessa do Senhor já está sobre a sua vida. A promessa do Senhor já está contigo. Ele só está falando para você se mover e esperar. Se mover, esperar. Se mover, esperar. Isso é fé. O resto ele faz. Ele vai multiplicar. É ele que multiplica. É ele que vai dar multiplicação. Amém? E Deus vem iluminar o caminho de todos. E venha trazer consciência para onde não tem consciência. E venha trazer clareza para onde há escuridão. E se Deus quiser, amanhã eu volto. Meu nome é Silvio Nogueira. Canal, se você quiser entrar no nosso Instagram, aí palavra _e_ propósito. Amém? E se Deus quiser, amanhã